Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que está na agenda de todo gestor de propriedades, todo gestor de facilities há muito tempo e que agora ele teve uma roupagem diferente, que é o uso de tecnologia para a gente melhorar nossos processos, melhorar a nossa produtividade, a previsibilidade dos nossos problemas. E no programa nós vamos discutir um pouquinho que tendências eram essas que estavam dominando esse mercado de tecnologia antes da nossa pandemia, aí, que já vai para um ano. O que mudou nesse meio do caminho? Que mercados ou que soluções que foram abandonadas? O que é que foi priorizado neste processo, que novas demandas acabaram surgindo, que a gente espera que vá dominar a agenda daqui para frente e pensando já num potencial futuro com novas relações de trabalho, com novas relações nos espaços de ocupação, a introdução do home office, as estratégias das empresas foram alteradas? Elas mudaram o seu foco daqui para frente? E para falar conosco sobre esse tema tão interessante, eu tenho o prazer de convidar Arthur Aikawa, cofundador da Omni Eletrônica, engenheiro eletrônico, especialista em sistemas de monitoração. Daqui a pouco ele vai falar bastante sobre o currículo dele. Arthur, seja bem-vindo. Olá, Thiago, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui do podcast e tratar de um assunto que é muito interessante para mim, naturalmente, que trabalho com isso, mas eu imagino que as pessoas vêm buscando mais informações. Vai ser um prazer compartilhar com todo mundo aqui. E certamente buscando estar no mesmo passo do que o mercado vem fazendo e vem discutindo de uma forma geral. Arthur, para a gente começar o bate-papo, isso tem sido uma tônica dos programas que a gente tem gravado nesse período, eu acho importante a gente voltar um pouquinho no tempo e falar 2018, 2019, em termos de tecnologia, em termos de processo, para onde o mercado estava indo? Gestores de facilities, as organizações, qual era a agenda que estava na mesa de todos eles antes dessa loucura toda que a gente está vivendo? Legal. Não, bacana a gente voltar, porque se for parar para pensar, não faz tanto tempo assim, né? A gente está falando de 2 anos atrás, mas tanta coisa aconteceu nos últimos 2 anos que a gente nem sabe como que a gente chegou aqui. Mas voltando a esse cenário de 2 anos atrás, já adiantando pela minha formação de engenheiro eletrônica, em engenharia eletrônica, a minha bagagem ela vai muito acompanhando até uns 10 anos atrás os fundamentos da tecnologia de IoT. Mesmo antes de eu ter conhecimento e interação com o mercado de facilities, o que a gente vem observando mesmo desde lá da primeira década do século, um processo de digitalização, que no mundo de facilities também já é bem antigo. Mesmo na década de 90, já existiam diversas soluções de digitalização muito mais focadas na parte de TI, né? Digitalização de processos, talvez uma gestão de OS e coisas do tipo, evoluindo talvez no início da década na primeira década 2000, anos 2000 ali, para sistemas de tickets, interação com os ocupantes, mas chegando mais ou menos em 2010, surge aí de uma forma mais popularizada a tecnologia de IoT e uma série de possibilidades começam a se abrir. O que a gente tinha em 2018 era justamente um processo de consolidação dessas tecnologias. Muito se esperava da tecnologia de IoT trazer justamente você conseguir viabilizar um edifício completamente conectado, você saber em tempo real tudo o que está acontecendo em todos os locais do edifício, poder tomar decisões de uma forma mais eficiente, poder fechar malhas de controle e tirar alguns processos do seu radar ali de processamento mais analógico, né? Então, o que a gente observava num passo um pouco mais lento, 2 anos atrás, era o caminho, vamos dizer assim, natural de tudo que a gente vem observando nas últimas décadas, que é o processo de digitalização dos edifícios, incluindo cada vez mais informações que elas não surgem para a gestão de uma forma indireta. O que eu quero dizer com isso? As informações não chegam para a gestão transmitidas de pessoa a pessoa com percepções qualitativas sobre o que está acontecendo no edifício. Hoje talvez seja muito natural para todo mundo
mas isso é basicamente, não era natural antigamente, é você chegar num relatório gerado automático das estatísticas de uso e ocupação dos espaços, da variação do consumo de energia, do sistema de ar-condicionado. Então, esse era um processo que já estava acontecendo, e agora, naturalmente, ele se acelerou de uma forma assustadora, o mercado se movimentou muito, e eu acredito que isso vai continuar aí pelo menos nos primeiros anos dessa nova década, e na minha opinião, isso, como já se provou em várias outras indústrias, o processo de digitalização e de sistematização de processos de gestão, ele é um caminho sem volta. A gente falou em várias oportunidades, em vários programas que a gente tem feito durante esse período, de que um dos efeitos da pandemia é que ele acabou acelerando algumas tomadas de decisão, e vai muito em linha com o que você acabou de falar. Então, certamente nesse processo, a tecnologia, o uso dos dispositivos inteligentes, também eles avançaram. Mas você percebeu, e aí já entrando nessa segunda etapa, né, a era durante essa pandemia, durante esse processo, você percebeu alguma indicação, alguma linha que há uma aceleração maior do que outras, quando a gente olha o grande universo dos sistemas de monitoramento, de medição, de predição de problemas? Sim, uma que se popularizou, e talvez até pela, vamos dizer assim, entre aspas, uma facilidade maior, um investimento inicial menor para você implementar, são ferramentas de gestão de uso e ocupação de espaços. Naturalmente, a pandemia ela tem um impacto muito forte nisso, pela aceleração do uso dinâmico, né, e intermitente dos espaços ocupados em edifícios, e a gestão desses espaços, por mais que ela seja descentralizada e o próprio ocupante ele consegue ali fazer as suas reservas, fazer o seu check-in, existe um outro lado da parte de gestão da infraestrutura predial que está preocupado com a higienização, que está preocupado com o set point do ar-condicionado, com os acessos, que ele precisa acompanhar essa informação. Então, eu acredito que, por não necessitar de infraestrutura instalada de coleta de dados, essa foi a primeira a despontar em popularidade. Até também pela quantidade de oferta, né? A rigor é uma solução de software, então ela é mais simples de ser implementada. Todo mundo hoje tem dispositivo móvel e trabalha com ele o dia inteiro, mas tirando essa, outras que começaram a se intensificar também, e aí já talvez envolvendo sensoriamento, são soluções de PMOC, bem em alta desde 2018, com a promulgação da lei, ficou conhecida como Lei do Ar-Condicionado, né? O acompanhamento da operação desses sistemas, de adequação do sistema de PMOC, tudo isso também é uma das aplicações que deu uma acelerada também, principalmente aí, vamos dizer, numa questão até meio intuitiva, o ar-condicionado hoje é certamente o número 1 ali na linha de consumo de energia do edifício. Então é natural que com a intermitência da ocupação busque-se reduzir custos e o consumo de energia no sistema de ar-condicionado. Só que quando você vai operar o sistema ar-condicionado de uma forma dinâmica, sob demanda, se aquela torre ou aquele pavimento vai ter ocupação hoje ou não, se aquela área, aquela torre vai ser acionada ou não, fica muito mais difícil fazer isso de uma forma dinâmica, sob demanda, se você não tem informação na mão sobre o que está acontecendo no edifício. Então, essa é uma outra frente de trabalho que os edifícios vêm buscando otimizar. Mas que está conectado com a ocupação, com os usos e costumes de cada espaço. Aí a pergunta que eu faço é: de todas as potenciais fontes de dados, de levantamento, de análise, de entendimento dessa ocupação, qual tem despontado? Porque eu tenho visto muita tecnologia no sentido do check-in, mas nem todas as organizações utilizam. Tem gente falando de câmeras com contagem, tem gente utilizando catracas. O que você tem visto que tem despontado no auxílio da geração dessa informação? Na geração da informação de ocupação, você diz? Exatamente.
Aí a gente tem duas formas principais. Uma é o monitoramento da qualidade do ar interno. Essa é uma forma indireta de se medir ocupação, porque existem alguns parâmetros, como por exemplo a concentração de dióxido de carbono, CO2, que permite você entender o nível de ocupação de certos espaços. Outro, aí já seriam tecnologias de detecção de movimentação mesmo, não a movimentação, aquele sensor de liga e desliga a luz na escada que a gente está que é conhecido, né? Mas assim, sensores de contagem de fluxo, sensores de detecção de ocupação em posições de trabalho, aí é uma forma um pouco mais sofisticada de você ter em tempo real a ocupação dos espaços. Essas são as duas principais e elas também despontaram muito rápido, porque além desse benefício do ponto de vista de gestão, elas têm um benefício imediato e uma justificativa que contribui na situação sanitária atual. A manutenção da qualidade do ar interno é um dos pontos-chave para a mitigação de risco de contagem em ambientes internos. E você evitar aglomerações também é um ponto-chave na mitigação de risco. Então, são dois parâmetros que são essenciais para a gestão tradicional do edifício e são essenciais para a gestão de risco nesse momento de crise sanitária. Então, essas duas certamente foram as que tiveram uma demanda assim, mais puxada e acredito que é uma implementação inevitável daqui para frente. Para quem quiser mais detalhes, a gente gravou um programa muito interessante com o Celso Simões, o CEO da Trox, aqui Américas, onde justamente nós falamos sobre isso, o aspecto do ar-condicionado, dos elementos de filtragem na preservação da qualidade do ar interior, na questão do combate a vírus e bactérias, no poder de retenção e tudo mais. Mas aí, Arthur, pegando esse gancho, você falou dos sensores, das medições de concentração de dióxido de carbono nos ambientes internos. A minha pergunta para quem está ouvindo que deve ser a dúvida de alguns: o quão preciso ou quão sensível esses sensores são no sentido de correlacionar a ocupação com a medição? Nós já temos dispositivos com esse nível de confiabilidade? Se o intuito é medir taxa de ocupação ou de uma forma mais direta a população dos ambientes, a concentração de dióxido de carbono não é suficiente para você ter esse nível de resolução, mas ela é suficiente para você entender a dinâmica de ocupação, em que momentos você está tendo os picos de ocupação. Então, de uma forma, vamos dizer assim, relativa, sem eu contar 3 pessoas, 10 pessoas ou 50 pessoas, eu consigo saber de uma forma muito precisa, a partir da concentração de CO2, quais momentos eu tenho esse pico e de uma forma, numa escala de 0 a 100, como isso se comporta ao longo do dia. Se você precisar do número absoluto, né, dessa baliza, não, eu quero saber, não me interessa saber os momentos, por exemplo, porque só explicando por que isso já seria suficiente, quando a gente pensa, por exemplo, em protocolos de higienização, por mais que você não saiba se são 3, 10 ou 50 pessoas, dentro do protocolo de higienização, a premissa é que se esteve ocupado, tem que ser higienizado. Então, só de você ter essa relativização da ocupação no espaço, você já consegue otimizar a dinâmica de higienização. Então, você tem 20 ambientes para higienizar. Você consegue priorizar eles de acordo com a ocupação baseada na concentração de CO2. Agora, se a sua preocupação ali do ponto de vista de gestão é realmente ter um acompanhamento a nível de quantidade de pessoas, não só uma prioridade, talvez, na higienização, aí é realmente necessário você ter a contagem de fluxo nos acessos. Aí você consegue acompanhar em detalhe. Eu tive aqui 10 pessoas nessa hora, depois entraram 2 e saíram 3, então ficou um total de 11 pessoas, e você consegue acompanhar isso de uma forma bem detalhada. O que a gente tem percebido muito é que provavelmente várias soluções ou várias frentes de ataque vão surgir desse modelo, desse momento que nós estamos vivendo, para definir a nova forma de atuação dos gestores de facilities de uma forma geral. O que acho que você acabou de comentar é de que talvez um dos benefícios desse processo é principalmente identificar
concentrações, aglomerações, ou como Sim. você bem comentou, a questão da necessidade ou do start para uma atividade de higienização. Aí faz todo sentido. Sim. De certa forma, isso segue um pouco a lógica dos processos de gestão e da forma como eles são estabelecidos, que nem a norma 41.000 descreve, né? Você parte de um ponto inicial de definição de política, de estratégia. Então, o sensor na ponta, o sensor que vai ser selecionado, onde ele vai ser instalado, ele é uma consequência de qual foi a estratégia, qual é a política, qual o processo de gestão que está sendo impactado. Então, é importante que o caminho não seja feito ao inverso, né? A gente não define primeiro o sensor, a gente define o objetivo, o que está se querendo alcançar, quais são os mecanismos, quais são os recursos disponíveis para se alcançar isso, quais vão ser os mecanismos aí possíveis do ponto de vista de tecnologia, né? E aí, naturalmente, você vai precisar de um apoio técnico de alguém que tem mais familiaridade com o que é possível ou não ser feito com sensoriamento, e a hora que isso entra em operação, aí sim a malha se fecha, né? Aí você vai coletar os dados, mas esses dados já têm um fluxo de trabalho perfeitamente claros, porque você partiu do seu objetivo maior lá, qual você quer alcançar. E vai muito em linha com a gente já conversou em outras oportunidades, Arthur, sobre tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Se você implementa Exato. Só por implementar o sensor, fatalmente você entra numa ciranda como essa que você acabou de comentar. Eu quero falar sobre 2 pontos agora. Primeiro, tendências que antes da pandemia, em termos de processos de implementação de levantamento de informações, sensoriamento, eles estavam aí na crista da onda e foram abandonados, ou que pelo menos foram relegados a segundo plano e talvez não voltem com a mesma força de antes. Então a primeira pergunta é, existiu isso? Você percebeu este movimento? Ponto número 1. Ponto número 2, que soluções mágicas surgiram durante o período que claramente não se configurarão uma tendência daqui para frente? Queria que você comentasse esses 2 aspectos para nós. Olha, do ponto de vista de... Vamos separar, né? Então, primeiramente, com relação às soluções que estavam ali na crista da onda e seriam abandonadas, para ser sincero, eu não vejo dessa forma. Eu não vi nenhuma adoção de tecnologia de sensoriamento que hoje ela foi descartada, mas o que ocorreu com certeza é uma priorização de certas tecnologias que talvez não fossem a prioridade no primeiro momento. Num primeiro momento se falava muito, sei lá, a primeira coisa intuitiva, talvez, para quem não conhece todas as possibilidades, é fazer um monitoramento de energia, ou fazer uma gestão de salas de reunião, de certa forma soluções assim mais arroz com feijão. E isso aí, nesse momento de crise sanitária e a perspectiva do prazo curto e médio, isso traz pouco benefício. Então, eu acredito que elas abandonadas seria um pouco forte, porque elas são muito úteis e são inevitáveis de serem implementadas no futuro, mas elas sofreram aí um rebaixamento na prioridade. Até porque a grande maioria dos negócios experimentou ou vem experimentando uma redução significativa dos seus consumos de utilidades de uma forma geral, porque as ocupações despencaram. Perfeito. E num primeiro momento até se fez uma certa troca, né? Utilizando boa parte desses recursos para uma higienização intensificada, mas eu acredito que conforme esse processo que já vai acumular aí pelo menos uns 6 meses, desde que a gente começou a ter ensaios de retorno, eu acho que aos poucos vai se identificando que também não é só constantemente limpar. Existem formas de se fazer isso que você pode evitar desperdício também, né? E com relação a soluções milagrosas, aí do ponto de vista de sensoriamento, eu acredito que não teve tanta coisa aparecendo. Principalmente porque é um mercado ainda um pouco pequeno de oferta. São poucos players ofertando soluções assim, reais de infraestrutura de sensoriamento. Se viu muitas soluções milagrosas de ferramentas de software de gestão. Talvez eu tenho uma que eu acho que
totalmente irrelevante e não tem como prosperar, que são as soluções de contact tracing. É uma opinião, ainda não teve tempo hábil de se demonstrar útil ou não, mas na minha opinião é uma solução que não tem como vingar, por diversas razões. Saindo a crise sanitária, você recai num problema seríssimo de privacidade, e mesmo durante a crise sanitária é questionável o quão útil isso foi, mesmo em aplicações grandes, como se viu na Coreia, com as pessoas registrando por celular o seu caminho o dia inteiro. Eu desconheço qualquer resultado efetivo desse tipo de solução. Então, eu acredito que é algo que tende a sumir. Explica para o pessoal que não está habituado o que é o Contact Tracing. O Contact Tracing são ferramentas que, em geral, no mínimo, elas envolvem uma ferramenta de software, um aplicativo que talvez seja instalado no celular, e ele vai mapear a sua movimentação e cruzar com movimentação de outras pessoas para que, caso um indivíduo infectado seja identificado, os outros que tiveram contato com ele num passado recente possam ser isoladas ou avaliadas por meio de testes. Em soluções mais sofisticadas e aí fantásticas surgiram, isso se traduz em um crachá ou em uma pulseira ou em algum tipo de gadget vestível que vai acompanhar a pessoa, e dessa forma esses dados vão ser cruzados no final para fazer esse rastreamento. Mas como eu disse, só o fato de ser um rastreamento é muito difícil. Assim, você até consegue operar uma aplicação dessa de forma a preservar a privacidade das pessoas. Mas o benefício desse tipo de solução ainda é tão vazio, como eu disse, eu não vi nenhum resultado significativo, que o risco de você ter invasão de privacidade já não se sustenta mais, já não faz sentido. E só complementando, o mesmo vale para soluções de monitoramento por câmera. Eu digo isso porque tenho uma experiência longa aí de trabalho com sensoriamento de ocupação de espaços com soluções de monitoramento de imagem infravermelho. Lá no passado, em 2016, eu já via uma vantagem muito grande com esse tipo de tecnologia, porque você evita 100% qualquer tipo de invasão à privacidade. E eu acho que isso também vai ser colocado na balança quando você fala de ter câmeras monitorando a ocupação dos espaços. Em ambientes corporativos ainda tem uma questão também de segredos industriais. Se uma câmera pega uma tela de um laptop, o risco é muito grande e não é necessário ter imagem. Você consegue fazer isso perfeitamente com outros tipos de tecnologia infravermelho. A infravermelho é até vantajosa porque a gente consegue fazer aplicações até mesmo em sanitários, detectar aglomeração em sanitários, porque você não tem a imagem e a resolução é baixa. Então, uma pessoa parece como uma bola vermelha e não tem como você, de certa forma, mesmo se você quisesse, você não conseguiria invadir a privacidade da pessoa. E tem todas as questões de LGPD, tem a questão do ambiente de trabalho de uma forma geral e da imagem, da mensagem que você passa para todo mundo, para os seus colaboradores, para visitantes, para clientes, enfim, é uma coisa muito mais geral. Arthur, para a gente começar a encaminhar para um final e tentar um desfecho aqui de tudo isso que nós aprendemos ao longo desses 2 anos, o que você enxerga que daqui para frente deve tomar ou deve concentrar as discussões e os esforços das organizações, pensando num cenário onde a gente deve retomar uma certa normalidade de negócios? Perfeito. Isso é algo que, quando eu falo, as pessoas até se assustam um pouco, porque eu tenho justamente esse background muito forte de tecnologia, trabalho com tecnologia, mas eu acredito muito pouco no médio prazo, a longo prazo, que esse paradigma de
home office prioritário ele se prolongue por muito tempo. Existe uma série de dificuldades relacionadas a isso, e quando você tem boa parte dos profissionais retornando ao ambiente de trabalho, a dinâmica e a produtividade ela é maior. Então, eu acredito que a gente não pode ter pressa, porque apesar da vacinação, se a gente começa a reabrir numa velocidade muito intensa, a chance é de ter retrocesso, como a gente observou no mundo e até de certa forma no Brasil temos observado. Mas mesmo que a gente não coloque aí a carroça na frente dos bois e não se precipite, a gente tem que se preparar para esse retorno, porque, na minha opinião, ele também é inevitável. Algumas coisas sobram como resquícios, mas a gente vai voltar a habitar ambientes de trabalho, de lazer e tudo mais de forma coletiva. E eu acho que o principal ponto de adoção de tecnologia, e eu acho que o principal papel aí que vai restar do ponto de vista de gestão de infraestruturas prediais, é uma maior transparência, porque uma das coisas que vai sobrar no imaginário de todos é a preocupação, o receio. Esse receio é impossível de você tirar, com vacina, sem vacina, o vírus é um, depois vira outro. Então, como a gente teve uma disseminação de informação muito grande nos últimos 12 meses, lembrando que não faz nem 12 meses do início da quarentena, né? Então, um período muito pequeno, mas muita informação, todo mundo entende o que é qualidade do ar interior, todo mundo entende aglomeração, todo mundo entende vacina, todo mundo entende o que é vírus respiratório, sabe que existe outros vírus respiratórios. Então, é o papel, acredito, dos gestores de infraestruturas prediais serem transparentes. Então, a comunicação ela vai ter que ser muito eficaz, e para essa comunicação ser eficaz, ela depende de tecnologia. De novo, chegando naquela questão de o porquê do sensor, o porquê da informação online, o porquê disso está disponível. Eu acho que a finalidade principal, além da eficiência na gestão, é também a transparência. É você comunicar para o público como que está a qualidade do ar interior do ambiente que ele está ocupando. Até outros parâmetros talvez não estejam diretamente relacionados a vírus, né? Sei lá, nível de ruído, temperatura e umidade daquele espaço, como que é o protocolo de higienização, quando foi a última vez que foi higienizado, criar canais de comunicação para que o ocupante possa dar um retorno do que ele está se sentindo, se ele está se sentindo seguro ali ou inseguro, se tem muita aglomeração, enfim. Eu acho que essa interação ocupante-edifício, ela vai ter que ser muito mais fluida, e vai ser o papel do gestor de facility transformar essa comunicação mais fluida e ser transparente a respeito de todo o trabalho que é feito e dos resultados desse trabalho, para que as pessoas se sintam tranquilas. Eu acho que esse é o principal desafio durante o retorno, por mais que ele seja lento e progressivo. A gente vai ter que trabalhar muito essa questão de tranquilizar as pessoas para que elas se sintam confortáveis de voltar ao trabalho e executarem suas atividades. Eu achei muito bacana isso que você comentou, Arthur. O gestor de facilities, de uma forma geral, ele precisou aprender e ele trouxe para o vocabulário do dia a dia dele coisas que há um ano atrás eram inimagináveis. A gente começa a discutir R de vírus, né? Isso. Capacidade de propagação, capacidade de contaminação, e a gente aprendeu que quanto maior o R, maior a propagação, e quanto maior a propagação, maior a necessidade de imunização de rebanho, ou seja, a gente vai começar a discutir cada vez mais que tem sido cada vez mais unânimes opiniões que nas próximos enfrentamentos de pandemias, que nível de preparo a gente precisa ter. E o que você comentou, eu também concordo de que não acredito que o home office seja definitivo, mas sim nós aprendemos de verdade a trabalhar com home office. Parou de ser aquela coisa onde o pessoal olhava desconfiado, amanhã eu tô de home office, vai ficar até mais tarde dormindo, né? Não, tanto que a gente foi para o outro extremo. Exato. Você trabalha 12, 14 horas, e eu acho que nós estamos aprendendo a trabalhar do home office de uma forma madura, mas eu quero concluir dizendo, eu acho que cada vez mais o ocupante
ele vai ter maior poder de decisão sobre a forma, o quando e como ele quer trabalhar. Ainda acho que primariamente no ambiente corporativo, mas sim tendo mais liberdade para escolher se ele vai fazer home office ou não, e a tomada de decisão vai passar muito do quanto ele se sente confortável de habitar aqueles espaços, e eu não tenho dúvida que vai vir uma pressão sim para os gestores, dizendo, olha, o quanto você é transparente na gestão dessa informação. Gostei muito desse aspecto que você trouxe. Sim, eu acho que essa, junto com a digitalização, talvez seja uma das grandes tendências aí do século, que não tem volta. Quanto mais informações as pessoas têm, mais elas querem, e se você não compartilha, se você não compartilha de uma forma clara, surge um desconforto. E isso é o que a gente quer evitar quando você quer trazer pessoas, seja para o ambiente de trabalho, ou para o seu restaurante, ou para o ambiente que você, para a sua universidade, para a sua escola, você quer atrair essas pessoas. Então é essencial que você tenha essa honestidade na comunicação, e a transparência a principal forma assim, de você conseguir a confiança das pessoas. E hoje a tecnologia tornou tudo isso muito mais acessível. Sim, perfeitamente. Arthur, delícia de bate-papo, a gente certamente vai fazer mais vezes isso. Fala um pouquinho sobre você, fala sobre a Omni Eletrônica e que tipo de serviço, que tipo de soluções ela pode oferecer para o público. Bacana. Bom, como eu citei, eu sou engenheiro eletrônico de formação. A Omni Eletrônica é uma empresa que eu ajudei a fundar em meados de 2016. Desde lá a gente vinha trabalhando soluções de sensoriamento sem fio, a gente acabou cruzando com o mundo de facilities mais para o final de 2018 e percebemos que esse era um mercado que a gente conseguia atuar e gerar um valor muito grande, porque as pessoas passam hoje mais de 90%, quer dizer, vamos voltar a esse cenário onde você passa mais de 90% do seu tempo em ambientes internos dos mais variados, seja no ambiente de trabalho, mesmo no lazer, no shopping center, na academia, na universidade, no hospital, no cinema. Então, nós vivemos em ambientes internos e a nossa interação com esses ambientes ela ainda é muito analógica, ela não é nada digital. Então, nós começamos a trabalhar soluções de sensoriamento e começamos a construir o que nós chamamos hoje de AIM Hub, que é o acrônimo para Ambient Intelligence Hub, que ela nada mais é do que um sistema operacional para edifícios. Então, assim como você tem o Windows para poder extrair recursos do seu laptop, ou o macOS, se você utilizar hardware da Apple, o edifício ele não tem esse sistema operacional, ele tem diversos processos de gestões, às vezes ilhados, eles têm algumas soluções de comunicação, mas também ilhadas, então tudo é muito desconectado. O que a gente propõe é justamente a AIM Hub como um sistema operacional, e o que nós conseguimos trazer já de cara para esse sistema operacional é toda a nossa bagagem de infraestrutura de sensoriamento, que são das mais variadas. Naturalmente, como eu citei, qualidade do ar interior e movimentação e ocupação de espaços é algo que hoje tem uma demanda altíssima, mas a gente tem de tudo, monitoramento de controle de consumo de energia, qualidade de água, gestão de espaços também com reservas. A gente tem trabalho com prestadores de serviço, porque muitas das aplicações nem são da Omni Eletrônica, são de prestadores de serviço que operam sobre a AIM Hub. Então, a Omni Eletrônica ela tem contribuído bastante justamente nesse sentido de digitalização, não só dos edifícios, e que eu acho que a digitalização do edifício seria a tecnologia pela tecnologia, como a gente discutiu, isso não tem muito sentido, mas a digitalização dos edifícios com a finalidade de potencializar a interação entre eles e os ocupantes. Aí sim a tecnologia faz um sentido, aí sim ela tem um valor a entregar para os ocupantes que ali frequentam para executar suas atividades.
ela se torna meio e não fim, e aí Exatamente. certamente a chance de sucesso é muito maior. Arthur, quero agradecer demais sua presença e nosso bate-papo. Eu não tenho dúvida que você será convidado mais vezes aqui, porque esse tema é tão Será um dinâmico e ele muda Exatamente. tanto, é quase inesgotável a quantidade de assuntos que a gente pode debater aqui. Para vocês que estão ouvindo, fiquem atentos, porque temas de tecnologia com novas visões, com outras formas de pensar, vai ser uma constante. Siga a gente e fique atento aos próximos programas. Até a próxima semana. Obrigado, até a próxima.